Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Ônibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força. O link está na descrição. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Danoni mais uma vez aqui. E hoje justamente para a gente conversar um pouquinho sobre Eternos. Será que o filme é horrível? Será que é que nem o título que a gente colocou aí no vídeo, né, fazendo inclusive um ponto de interrogação? Será que é o pior filme da Marvel Studios aí dos últimos tempos, né, de todos os tempos? Isso hoje a gente vai conversar sobre, porque eu vi muita gente fazendo comentários negativos de pessoas que nem assistiram o filme. Eu mesmo não posso falar pontos positivos, só posso analisar, né, em cima de algumas críticas, que as críticas estão bem complexas, inclusive, para comentar algo, mas eu não posso falar do filme por si só inteiro, né, roteiro, questão de filmagem e tudo mais, porque eu não conferi. Tem muita gente que leva ao pé da letra, né, o que certo crítico fala do filme e muitas vezes não vai assistir o filme, depois assiste em casa e fala assim: nossa, eu devia ter assistido no cinema. Então, bora falar um pouquinho sobre os Eternos, mas antes, você já sabe, meu querido, deixa seu comentário, seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho de notificações que me ajuda demais. E bora pro vídeo aqui falar desse filme que realmente já está sendo falado pra caramba antes de sair, né, para os simples terráqueos, porque os críticos geralmente assistem antes, em cabines, em eventos especiais, divulgação e tudo mais. Até porque é um ponto importante, né? Mas a gente tem que entender que, né, tem muita gente que fala que o público-alvo é totalmente diferente dos críticos. Isso é um grande exemplo do Peter, né, o Peter Jordan do Ei Nerd, ele comenta muito isso, que infelizmente, né, a crítica ela analisa outros pontos. Felizmente não, acho que até felizmente ela vê outros pontos, pontos técnicos, questão de filmagem, questão de som, questão de fotografia, questão de cena, figurino, são vários aspectos, né? Questão da história, roteiro, né? Como foi a atuação dos personagens, dos atores e tudo mais. Isso são coisas importantes, mas são coisas técnicas. E daí a gente, né, que vamos dizer assim, são os simples terráqueos que vai lá e consome, fãs da Marvel, fãs de quadrinho, fãs até da DC, né? Porque na minha humilde opinião não tem que ter essa divisão. A gente vai lá e se diverte, e super se diverte. Então assim, a gente tem que entender que a crítica realmente olha outro ponto. E o que deixou o pessoal até muito complicado, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, crítica, eu tô até olhando na tela do notebook ali, ó, que foi o site do Tomatinhos, 72%, né, de avaliação nesse dia que eu estou gravando o vídeo aqui, que é numa quarta-feira, não vou lembrar o dia, semana de Halloween, tô mais perdido que o Batman, né, na escuridão, mas lá, ó, 72%, eu acho que no total são 68 reviews. Claro que vai aumentar o número de reviews, pode aumentar esse número, Danone? Claro que pode diminuir esse número, quase eu destruí o Funko Pop aqui, também pode, ele pode abaixar de 72%, e esse 72% ele já é considerado baixo, né, por várias questões técnicas aí. Uma das coisas que criou um certo hype, que eu também caí nesse hype, foi Chloe Zhao na direção desse filme. Quando, né, eu acompanhei o Oscar, vi que ela ganhou lá, né, melhor filme, melhor direção e tudo mais, meu, eu super me empolguei, falei, nossa, esse filme com toda certeza, né, tem grandes chances de entrar no Oscar, disputar, quem sabe, o melhor filme. Mas, nem tudo, né, com tudo porém todavia, né, a gente sabe, né, dessas questões, pelo visto, não vai entrar. Talvez entre numa questão de figurino, numa questão, né, vamos dizer assim, de filmagem, né, fotografia e tudo mais, de som, né, efeitos especiais, mas eu acho que como melhor filme, talvez não, né, felizmente aí não vai ser dessa vez. Então, essa grande questão da crítica, tenta deixar de lado para você ir no cinema e curtir, né? Porque eu não me deixo abalar por crítico algum, acompanho alguns canais, acompanho alguns críticos, e se o cara não gostou do filme, aí que eu tenho mais curiosidade, né, para ir lá e assistir. Inclusive tem um pessoal que fala, né, se o pessoal do Omelete não gostar do filme, criticar, falar que ele é ruim, assiste, vai lá, confere, porque você vai gostar do filme. Isso é uma piada, né, que o pessoal conta muito, mas assim, a principal crítica em cima desse filme dos Eternos é a questão da numeração de personagens. Mas não, é os Eternos, tem que ter, né, vai contar ali toda aquela história, criação, né, os elementares e tudo mais. Beleza, isso é muito legal, isso é muito positivo.
né? Por exemplo, para quem acompanha os quadrinhos, tem muita gente que infelizmente pensa assim, não, é porque nos quadrinhos é assim, mas nem todo mundo que está indo lá no cinema sabe dos quadrinhos, sabe de uma existência, de uma história dos eternos dos quadrinhos. Assim aconteceu com os Esquadrão Suicida, assim aconteceu com Guardiões da Galáxia, né? Que nos quadrinhos nunca foram grandes arcos maravilhosos, né? E tem um pessoal aí que endeusa, fala que, nossa, maravilhoso. Homem de Ferro é um grande exemplo, né? E assim, essa questão de ter muitos personagens, até conversei com o Charles Minoro sobre isso, é que assim, a gente estava acostumado a ter uma fórmula Marvel que era mais simplificada. Tivemos ali filmes separados, né, de cada herói, que foi bem legal, foi bem interessante, e esses filmes, né, numa sequência, Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, depois teve o Capitão América, teve o do Thor, né, e eu acho que daí já partiu, pelo que eu me lembro, para os Vingadores. Então você já estava preparado, você já sabia quem era a Viúva Negra, você já sabia quem era o Hulk, quem era o Homem de Ferro, quem era Capitão América. O Gavião Arqueiro, eu não lembro qual que ele apareceu, talvez ele apareceu nos Vingadores mesmo, tô ficando velho para isso. A gente já sabia quem era o Nick Fury, né? Shield, toda essa questão, então ficou fácil, né, o entendimento. E quando você tem muitos personagens, inclusive vários personagens, né, uma protagonista incrível, Angelina Jolie, um elenco bem interessante, só que são vários apresentados ali em um filme, pode ser que o tempo fique curto para você detalhar alguns aspectos. Mas na noite você sempre fala, né, que quando o filme perde tempo para explicar algum personagem, fica chato. Sim, isso é uma verdade. Eu acho que quando você se explica o personagem de uma forma simples e coerente, é muito bacana. Só que, cara, quantos personagens são? Quantos protagonistas são? Né? Quem é o vilão? Então você entendeu? Se, por exemplo, foram 6 a 8, vamos fazendo uma somatória de personagens. Se você demorar pelo menos uns 5 minutos para cada um, cara, já dá um bom tempo de filme, né? E aí você tem que apresentar todo o enredo, toda a história, aquela ligação, né? Como que eles estavam ali, mas não estavam. Por que eles não entraram no meio quando o Thanos apareceu? Então tem diversas coisas ali que poderiam ser explicadas. Inclusive, uma coisa que eu e o Charles Minoro concordamos na plenitude, né, maravilhosa, é que talvez não fosse necessário um filme, mas sim uma série dos Eternos, né, no Disney Plus. Pô, tá fazendo tanta série interessante, imagina ali talvez 7, 8 episódios, cada um com 40, 45 minutos, realmente dá para você explicar muita coisa, talvez trazer um detalhe de cada personagem em cada episódio, e talvez depois fosse ali, né, a produção muito coerente de um filme. Então eu acho que talvez a crítica está pegando principalmente nesse ponto, de que assim, se o cara for assistir, ai Danone, mas ele tem que assistir todos os Vingadores, tem que saber dos quadrinhos. Cara, infelizmente, eu acho que 70% do público hoje não sabe dos quadrinhos, não sabe dos outros filmes dos Vingadores. Os caras não vão assistir tudo isso, né? Diferente de um fã, muitas vezes igual eu, igual você que está acompanhando aí. Então essa eu acho que é a principal chave da crítica e de ter uma nota baixa. E filmes de heróis a gente sabe, né, que muitas vezes a fórmula dos filmes de heróis, a gente tem que tirar um certo, como que é? Uma certa preciosidade para o filme, por exemplo, do Pantera Negra, para o filme do Coringa, né, com o Joaquin Phoenix, do Batman Cavaleiro das Trevas, né, que também o Coringa lá do Cavaleiro das Trevas teve umas atuações maravilhosas, né? A gente vê ali alguns pontos, alguns aspectos, alguns filmes aí, né, nessa questão de heróis, adaptação de quadrinhos, levar um Oscar, e é bem coerente também, né? Mas a gente percebe que a crítica já tem um pezinho atrás com eles. Mas aqui outro ponto aqui, ó, bilheteria. Tem muita gente achando que vai flopar, que vai mal. Olha, uma coisa eu tenho que falar para vocês. O filme da Viúva Negra só flopou porque a Disney apostou errado. Ah, vamos colocar no streamer junto e tudo mais. Cara, pirataria rola solta, o torrent e tudo mais, né? A gente vê, por exemplo, Velozes e Furiosos, né? Como não tem um streamer ali que saiu, cara, ficou muito tempo, mas muito tempo, até que saiu, né, um torrent. Porque tem aqueles Can, né, que é gravado no cinema, que, pelo amor de Deus, você assistir um filme naquilo lá é horrível, né? Nunca faça isso. Eu acho que eu fiz isso uma vez quando eu tinha 14 anos e nunca mais. É uma vez para nunca mais. Então vai no cinema que vale a pena. Então eu acho que a bilheteria, né, por a gente conhecer a Fórmula Marvel, por a gente saber que os fãs que amam os filmes da Marvel, eles vão no cinema, né, mesmo a crítica falando pontos negativos, mesmo o filme sendo ruim, tem bilheteria sim. Né, a gente acaba percebendo isso, é bem interessante. E é uma coisa que não ocorre com os filmes da DC.
eu e Minor a gente tem a mesma opinião também. Parece que o pessoal da DC não apoia, não investe nos estúdios, né? Que, pô, cara, sempre que eu tenho oportunidade de estar ali, filme da Marvel, filme da DC, eu tô apostando, porque é um conteúdo que eu gosto. E é por isso que eu falo pro pessoal, a minha importância de estar lá no cinema, mas ser uma pessoa só, Dana. Cara, a minha importância de estar lá no cinema, por exemplo, eu assino o Disney Plus, né? E assino o HBO Max. Por que você assina, Dana? Porque tem coisas ali, tem conteúdos ali, que eu quero dar o meu dinheiro para essa plataforma, para esse stream, para eles continuarem produzindo esses conteúdos. Entendeu? Então essa é a minha sacada também com o cinema. E o último ponto, que é o mais importante, assista o filme. Não vá por críticas alheias, não vá por comentários de amigos, de colegas, do crítico lá de Hollywood, né? Do, sei lá, de outros, do próprio Adoro Cinema, né? Que tem um pessoal que também faz umas críticas lá, que eu considero como bem positivas, né? E muitas vezes é difícil ler uma crítica, porque os caras usam as palavras tão difíceis que o meu português é tão baixo, tão chulo, que eu fico na dificuldade muitas vezes de entender. Isso é verdade, tá bom? Mas assim, vá, assista o filme, confira, tire a sua própria conclusão, né? Pô, o pessoal tava metendo o pau no Space Jam 2, fui lá assistir com a produção, adoramos, da mesma forma que eu gosto do primeiro. Então é isso, tire as suas próprias conclusões, que eu acho que é o mais importante, tá bom? Então deixa aí nos comentários o que você acha das críticas que estão surgindo dos Eternos. Você vai assistir, quanto você vai? Eu vou já na quarta-feira, na pré-estreia, tem um horário muito legal aqui no cinema da cidade, acho que é 8h30 da noite. Falei, é esse mesmo. Vou lá, tiro minha fotinha especial, posto na quinta-feira, perfeito, maravilhoso. Então, além do seu comentário, você pode deixar o seu like, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho das notificações, que me ajuda demais. Porque mais uma vez eu vou ficando por aqui, então até a próxima. Tchau!